Mais um conteúdo com a qualidade Lean Solutions para você, hoje com o Gabriel Calais. Hoje a gente vai aprender a extrair partes de um texto de acordo com uma lista de valores de referência. Bora lá. Dá para ver aqui, pessoal, a gente tem uma tabela bem simples, tá? Com o ID de um item e a descrição dele. E o que a gente precisava fazer, no caso, é extrair um tipo, a categoria, né, digamos assim, desse item, que está aqui no meio da descrição, em algum lugar, sem seguir nenhum padrão específico, tá? Então, no primeiro caso, a gente tem aqui, ó, XPTO, que seria aqui, a outra, no segundo caso, VG500, depois XPTO2, que também é a categoria, e aqui na última, a gente nem tem uma categoria descrita. Então, a ideia é a gente ver como que é possível a gente tirar essas partes do texto de acordo com uma lista de referência que a gente tem. Nossa lista está aqui, ó. A gente tem essa lista aí com os tipos, né, as categorias, desse jeitinho aí que nós precisamos. Então, bora lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A ideia é um pouquinho elaborada, assim, é nada muito complexo, tá? Então, vamos passar aí no passo a passo para a gente ver como vai funcionar. Bom, então nós temos aqui o item e a sua descrição, e a gente quer pegar essas categorias, esses tipos aí, de acordo com a lista. Então, seguinte, a gente vai adicionar coluna para criar uma coluna personalizada. É isso que a gente vai fazer. O nome que eu vou dar para essa coluna aqui vai ser tipo e vamos à fórmula. Basicamente, pessoal, vamos começar assim. Imagine que a gente tem uma variável chamada tipo, tá? Então vamos definir a variável tipo aqui. Definir a variável tipo, tá? Aí vamos fazer a condição que a gente precisa, porque basicamente a gente precisa ver se o tipo que a gente tem, que vai ser um dos tipos que está naquela lista, se ele está contido no texto da descrição. Tá? Então a gente faria uma checagem assim, ó, se if que o nosso texto contém. Então a gente vai usar a função text contains. E aí, claro, né, o nosso texto está na coluna descrição e a gente quer checar se essa descrição possui em algum lugar do texto ali o nosso tipo. Vai ser assim, se o nosso texto contiver o nosso tipo, então a gente vai retornar esse tipo, then tipo. Caso contrário, else, a gente vai retornar nulo, tá bom? Só que, pessoal, pensem comigo, a gente está fazendo isso aqui de uma forma muito simples, a princípio, só para explicar a ideia, mas fazendo exatamente dessa forma aqui, não vai dar certo, por quê? Porque o nosso tipo, ele não é um valor fixo, ele não é um valor único. A gente tem que percorrer uma lista de valores para olhar todos os tipos possíveis, né? E checar se o primeiro tipo está na descrição. Se não for esse, tenta o próximo. E se não for esse de novo, tenta o próximo novamente. Então vai assim, a gente tem que percorrer uma lista de valores. Então, para isso, a gente vai voltar aqui no comecinho da fórmula e a gente vai usar essa função aqui, ó, list.transform, e dentro da lista, tudo isso que a gente fez vai ficar dentro dessa função, basicamente. A gente só precisa aqui, a princípio, passar para essa função aqui a lista em si, tá? Que é a nossa tabelinha de tipos lá, a coluna tipo da tabela tipos. Então, vou colocar aqui, ó, tipos, e entre colchetes o nome da coluna, tipo. Então, essa é a nossa lista, é a lista com os tipos que a gente tem. Coloca uma vírgula, e aí sim, a lógica que a gente escreveu antes vai fazer sentido, porque agora a gente está percorrendo essa lista, tá bom? Lá no final, a gente pode fechar o parênteses, tá bom? E aí, vamos dar OK aqui para ver o que acontece. Ó, criou listas para a gente aqui. Tá certo? E aí, vejam só. No nosso primeiro caso aqui, tipo que está no meio da descrição em algum lugar ali, é o XPTO. Então, é justamente ele que foi retornado na nossa lista. O resto está nulo, né? Completamente nulo aqui. No segundo caso, ó, mesma coisa. Encontrou o VG500. Os outros ficaram nulos. Então, acontece que, desse jeito aqui, a gente consegue encontrar, de fato, os tipos que a gente precisa. Só que a gente está retornando uma lista de valores onde tudo é nulo, menos o que a gente encontrou, tá? Então a gente precisa fazer uma mudança aqui para poder pegar um valor só. Só que antes da gente fazer isso, especificamente, vamos olhar para esse terceiro caso aqui, ó, do produto que tem o tipo XPTO2. Nesse caso, a gente teve duas correspondências. Por quê? Porque a descrição, quando ela vai fazer lá a conferência dos tipos, né, fazer o text contains, ela vai acabar achando duas correspondências. Vai ser tanto para XPTO quanto para XPTO2, porque são textos que são praticamente iguais, né? Tem um caractere a mais ali, então. Então, se contém um, vai conter o outro também, né? Então, a gente acha duas correspondências aqui. Então, assim, além da gente ter que pensar em puxar só um valor, no fim das contas, a gente tem que pensar em pegar o correto, nesse caso aqui, que tem duas correspondências.
E a ideia vai ser a seguinte. Imaginem que só peguei 2 aqui porque tem um texto maior que contém o outro. XPTO2 contém o texto XPTO, né? Então, nesses casos assim, em que tem um texto que pode ter o outro, a gente sempre vai optar por pegar o maior, tá? Porque vai ser a correspondência correta. Então, o objetivo aqui é a gente pegar sempre esse, que é um texto que é maior do que o de cima. Tá? Então, para arrumar isso, vamos voltar aqui na nossa função personalizada, vou clicar aqui no cantinho direito na engrenagem e a gente vai alterar nossa fórmula ligeiramente. Primeira coisa, para a gente poder fazer essa questão de pegar o maior texto, a gente vai ter que ordenar essas listas que a gente gerou. Então, a gente vai usar para isso a função list.sort. Abre parênteses aqui no comecinho, vai lá para o final, coloca uma vírgula e a gente vai ordenar em ordem decrescente. Então, order descending, fecha parênteses. Vou dar OK aqui só para a gente ver como que isso afetou. Nesse caso, todas as listas agora vão ter os valores nulos no final. Então, o primeiro valor não é nulo e o resto é. A segunda, mesma coisa. Na terceira, os 2 primeiros são nulos. O terceiro, os 2 primeiros não são nulos. O terceiro é. Mas nesse caso aqui, ó, vejam que o XPTO2, que é o texto maior, ele ficou como o primeiro texto, o primeiro item da lista. E fazendo assim, então, no fim das contas, agora que a gente tem a lista desse jeito, sim, ordenada e garantindo que o primeiro texto é sempre o maior encontrado, o que a gente precisa fazer? Basicamente, só pegar o primeiro, né, o primeiro valor da lista. Que o restante ou vai ser nulo, então a gente não vai querer trazer, ou então vai ser uma correspondência que não vai ser a adequada para a gente, não vai ser a correta. Então, eu vou voltar aqui mais uma vez na nossa função, na nossa etapa personalizada, e eu vou fazer aqui, vou usar aqui a função listFirst para puxar o primeiro valor. Então, list.first. Simples assim, fecha parênteses aqui no final, dá OK. E aí, tá aí os nossos tipos extraídos dos textos de descrição. Excelente vídeo, Calais, um conteúdo de muita relevância. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal. Você se inscrever no canal é a forma de você nos mostrar que a gente está no caminho certo, que a gente está produzindo conteúdo relevante. Deixe aqui seus pedidos nos comentários, que com certeza a gente vai colocar na nossa fila de produção. Valeu e até um próximo vídeo.